Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. O André teve alguns problemas ali para fazer o chat da tarde aí com vocês, né? Tentou algumas vezes aí, mas problemas técnicos aqui não conseguiu realmente uma boa conexão. E vamos lá, estou assumindo aqui para vocês não vão ficar sem esse chat fechamento. Como é que está o retorno para vocês? Áudio e vídeo ok, pessoal? Beleza, vamos lá. Bom, começando um pouquinho depois, mas não tem problema aí, procurar aí atender as solicitações de vocês aí na medida do possível, né? Começando um pouco depois, a gente termina um pouquinho depois, a gente compensa aí esse atraso inicial e vamos lá, vamos tocar aí mais esse dia. Deixa eu pegar aqui o nosso carro-chefe, para que a gente possa começar. Vamos lá, IBOV, e vamos, claro, né, reduzir aqui a minha imagem, senão ninguém vai conseguir ver nada. Bom, vamos lá que está o nosso carro-chefe. Por um bom tempo eu estava até comentando aí com vocês, né? Naquele relatório que eu preparo todos os dias, a gente tinha 2 canais de alta, que hoje eu já retirei aqui do meu gráfico, porque não são mais os pontos mais importantes. A gente tinha aqui um canal de alta de médio prazo e um canal de alta mais estreito aqui no curto prazo, que estava, o Ibov ele estava seguindo dentro dele, né, fazendo correções apenas intradiárias, mas a gente sabia que uma hora ele ia acabar fazendo uma correção mais forte, e aí sim aí poderia mesmo começar a corrigir de verdade. De fato, hoje ele corrigiu um pouco mais forte, já está com mais cara de topo do que com relação aos pregões anteriores, né, ele até ameaçava ceder, mas se recuperava aí no intra, hoje já cedendo bastante forte, cara de topo, porém tranquilo na tendência de alta. O que pode atrapalhar agora no curtíssimo prazo, né, é que a gente pode aí talvez ter alguns dias aí uma correção aí um pouco mais forte, né, de repente aí buscar esse suporte mais importante, que é o suporte de 58.140, mas nada que comprometa a nossa tendência de alta aí, o mercado está firme em tendência de alta, continua comprador. Claro que talvez uma ou outra compra, que é principalmente que a gente iniciou aí mais recente, pode sentir um pouquinho aí os próximos dias se o mercado começar a ceder, mas, como eu falei para vocês, nada que a gente deva se preocupar. E o que levou, assim, a justificativa que a gente teria assim, mais plausível para essa queda de hoje foi o quê? O mercado até o dia de ontem estava precificando aí uma melhora aí no caso no nosso quadro eleitoral, né, no caso a Marina vindo aí, talvez no primeiro turno aí, já à frente da Dilma, de fato a Marina melhorou, porém a Dilma também se recuperou, ou seja, a sucessão presidencial ainda está um pouco indefinida, quer dizer, provavelmente a gente vai ter uma briga mais acirrada daqui para frente, né? Então vamos ver como é que vai se desenvolver. O mercado estava um pouco mais otimista, não veio conforme exatamente como ele estava esperando, e o resultado disso é a gente fazer uma correção um pouco mais forte. Mas como eu falei para vocês, nada que preocupe com relação à nossa tendência de alta aí, que está realmente bastante firme. De entradas, hoje o André Moraes passou 2, uma que emplacou mesmo muito bem aí foi a Fibra, né? Vamos pegar aqui o gráfico dela. FIBR3, que ela foi com tudo, está subindo aí que nem foguete, né? Uma expectativa aí positiva aí da aumento da alta de preços aí na celulose, realmente impactou bastante tanto a Fibra quanto a Suzano, mas a Fibra aí um pouquinho mais, realmente subindo bastante forte aí, então esse call aí tá com tudo aí, gerando uma expectativa bastante positiva de desenvolvimento. Conseguiu romper aqui essa resistência importante 23,80, retomou a tendência de alta não só no curto prazo, quanto nos tempos maiores, e realmente agora a próxima resistência mais relevante nos R$26, né? Não lembro agora de cabeça exatamente onde está o objetivo do André, mas sugere aqui como próximo passo buscar aqui essa resistência na região dos R$26. Já o outro call com Porto Seguro, no dia de hoje ainda não, acabou não indo muito bem, né? Tá voltando bastante, até relativamente forte aqui nesse início de dia, mas de qualquer forma segue a expectativa, né? Tem uma resistência importante em 33,50, o André passou aqui no rompimento dessa resistência, e hoje mais uma vez infelizmente acabou frustrando esse rompimento, ela voltando abaixo dela. De qualquer forma, olhando aqui para trás, ela está bem armada aqui para tentar romper essa resistência, rompendo, retoma a tendência de alta, né? E para quem não entrou no operando com você no dia de hoje, até pode manter esses start, objetivo e stop que o André sugeriu, né? De repente, talvez a partir de amanhã, essa compra pode ser validada.
Para os mais cautelosos ou conservadores, se quiser refinar um pouquinho mais, também é válido colocar esse start também acima dessa resistência 34,09. Então esse call, infelizmente, acabou dando bate-volta no dia de hoje, mas de qualquer forma a gente tem um stop aí para se defender, né? Então ele tá no jogo, vamos ver como é que reage a partir de amanhã. Eu, da minha parte, eu passei um call com Minerva, BIF3. Vamos ver como é que ela está nesse momento. Ela apresentou bastante volatilidade, está mais ou menos no ponto que eu dei a entrada nela, que eu dei a partir de 13,17. De qualquer forma, o mais importante que eu vejo na Minerva é essa bela tendência de alta que ela tem aqui atrás. Ontem já quase confirmou fundo, hoje finalmente fez a confirmação de fundo, né, com 13,16, está 1 centavo abaixo do ponto que a gente sugeriu a compra, mas ela está bem armada aqui para tentar retomar a tendência de alta. Eu tenho um objetivo nela, 14,36, e o meu stop está abaixo desse fundo aqui, 12,69, estou com stop em 12,67. Para quem não entrou hoje, né, o Operando com Você está aberto, está válida ainda a entrada, pode pegar carona ainda no Operando com Você, e a partir de amanhã também, né, no mesmo ponto, aí também dá para dar continuidade na compra. Esse ativo não tem muita correlação com o Ibov, né, independente do que venha acontecer, ela pode se desenvolver também, está com uma expectativa bastante positiva. Eu tenho mais 2 de olhos, que provavelmente vão compor aí os meus de olhos do call de amanhã. Um é com B2W, BTOW3. Só passar rapidamente para vocês, peguei aqui o código errado, só um segundo. Vamos lá aqui, excluir esse daqui, e vamos chamar aqui BTOW3. Também é um ativo que vem se armando bem, está em cima de uma resistência importante, 38,44, e eu estou tentando aqui uma operação de swing trade curto, acima dessa resistência, objetivo em R$ 45, o stop abaixo desse último fundo, 35,71 é o meu stop. Estou programando a minha entrada a partir de 38,50. Vai estar no de olho de amanhã, né? Também ela está bem armada aqui para subir, não tem também muita correlação com o índice. E o outro ativo que eu também estou de olho, já estive comprado um tempo atrás, acabei saindo fora ali com um pequeno lucro, mas não no ponto que eu gostaria, e novamente está voltando aqui no meu radar, né, que é a Embraer, acima de 22,09. Vou tentar novamente uma compra com ela, objetivo em R$ 24 e o stop abaixo desse suporte aqui de 21,20. Aliás, deixa eu já aproveitar aqui para o meu call de amanhã. Eu preciso também fazer uma cópia de umas figurinhas aqui para ilustrar com os ativos. Só rapidamente aqui eu já vou pegar as perguntas de vocês. Embraer e a outra BTOW3. Só dar um salvar imagem. BTOW3. Está aqui. E vocês só me dão mais um minutinho, pessoal, que eu preciso fazer a anotação dos valores de fechamento, que eu vou precisar deles para o call de amanhã. Mais um minuto e aí a gente já vou retomar com as perguntas de vocês, procurar atendê-las aí o máximo possível. Só um segundinho e a gente já retoma. Que eu preciso anotar aqui os valores de fechamento, né, porque eu tenho tudo planilhado aqui em Excel, e se eu não fizer isso daqui entre o fechamento do pregão e o aftermarket, eu vou ter que depois pegar na unha aqui, um a um, quer dizer, vou perder um tempão aqui para conseguir terminar esse meu relatório. Enquanto eu estou comentando com vocês, já estou fazendo esses copiar e colar. Isso aqui é bastante rápido, das minhas estratégias já foi. E agora eu vou pegar os valores ali do relatório do call. Só um segundo, vamos lá, estou pegando primeiro os ativos que compõem aquele estudo de ponto pivô, que ele faz parte desse relatório, que ele tem bastante informações, e aliás, para quem tiver interesse em receber esse relatório, é só enviar um e-mail para analises@rico.com.vc, que vocês vão passar a recebê-los aí diariamente. Independentemente disso, né, eu sempre publico o relatório lá no fórum, né, que eu toco aí todos os dias de segunda a sexta, durante o pregão, e também vocês têm um botãozinho ali para baixá-lo através do site das estratégias, né? Vocês conseguem
baixar esse relatório também de lá, tem um botão especificamente para isso. Já estou terminando aqui, pessoal, só mais duas informações aqui e a gente já retoma aí com as perguntas de vocês. Ctrl C, Ctrl V, muito bem, pronto. Vamos lá, agora vamos voltar aqui para o gráfico, voltar aqui com a imagem reduzida, né? E vamos ver as perguntas de vocês. Então vamos lá, Juca, pois é, subiu muito forte, quem pegou a pernada de alta de Banco do Brasil engordou um pouquinho. Uma hora tinha que corrigir, realmente começou a corrigir. Hoje deu saída em Banco do Brasil, comprado 26, bom, beleza aqui, tinha que proteger mesmo o lucro, porque subiu muito forte, aqui até pegar o gráfico aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, Banco do Brasil, que aliás ele vai estar entre os destaques de hoje. Deixa eu também já dar uma salvada aqui, a gente já faz um rápido comentário sobre ele, BAS3. Então também depois de, sei lá, mais de 10 pernadas aqui muito fortes de alta, né? Ontem deixou uma possibilidade de topo, hoje está confirmando o topo. Nada a preocupar com relação à tendência, mas para trade tinha que defender mesmo o lucro, né? Não sei que ponto que você saiu, mas realmente eu deixaria um stop gráfico abaixo da mínima de anteontem, seria o ponto de saída para defender o lucro. Se realmente ele for buscar o próximo suporte, quer dizer, tem bastante espaço ainda para corrigir, até 29,81. Então, para trade, realmente é interessante mesmo sair da operação, esperar corrigir, para tentar uma nova compra mais abaixo. Para quem está na tendência, tranquilo, não tem o que se preocupar com essa correção, né? Próximo fundo que formar, pode dar uma reentrada no papel. Bom, Banco do Brasil, o que mais que a gente tem? Magazine Luiza. Foi um call do André também no pregão de ontem, né? Hoje estava se desenvolvendo bastante bem, vamos dar uma olhadinha como é que ela fechou. Aliás, o Magazine Luiza tem um rumor bastante forte que foi reforçado hoje, né? Novamente de fusão com a Marisa. Eu estou vendo aqui, realmente ela estava bonita numa parte do pregão que eu olhei e acabou aqui, o fechamento aqui não foi muito interessante. De qualquer forma, Magazine Luiza segue aqui brigando aqui com as resistências de 9,15 e 9,25, precisa rompê-las aí para começar a se desenvolver, né? Não só retomar a tendência de alta, né? Que ela segue nessa expectativa mesmo de retomar a tendência de alta maior, mas para começar a se desenvolver. Até numa parte do pregão ela estava bastante interessante aí, não olhei mais ela principalmente agora na parte da tarde, estou vendo aqui o fechamento aqui não foi tão interessante, deixando aqui uma sinalização de topo, né? Infelizmente, pode recuar um pouquinho, mas de qualquer forma ela segue bem armada aí para ainda brigar com as resistências. Vamos ver a partir de amanhã como é que ela reage aí, e voltando acima de 9,15, 9,25, vale reentrada no papel, e vocês podem até pegar carona aí nos parâmetros ali do André de entrada, objetivo e stop. E para quem está dentro, manter o stop e ficar na torcida, principalmente para que esse sinal de topo não se confirme, né? Na sequência, Magazine Luiza já foi. O que mais que a gente tem? Eco Rodovias, eu estou comprado. CETIP para mim eu saí pegou o meu stop defensivo pela regra dos 2,5%, mas o André continua comprado nela. Bom, vamos dar uma olhada nas duas. Eco 3. Vamos ver como é que ela fechou. Sigo no jogo ainda, que bom, porque eu não queria sair prematuramente dela, né? Ela não vem fazendo aqui movimentos consistentes, né? Um dia sobe, depois cai, mas de qualquer forma, o principal que eu vejo em Eco Rodovias é isso daqui. A gente consegue traçar aqui uma boa linha de tendência de alta que ela está respeitando, e consegue traçar aqui por cima também uma linha paralela aqui, ou seja, ela está mais ou menos também dentro de um canal de alta. Então, segue aos trancos e barrancos, vai empurrando aqui essa tendência de alta para cima. Tem dois objetivos de alta que eu vejo no papel. Primeiro, 15,70. Segundo, nessa resistência um pouquinho mais acima, 16 e 16. Eu estou com esse segundo objetivo na segunda resistência. Mas para trade, os dois objetivos de alta, 15,70 ou essa próxima resistência, são válidos.
O meu stop, ele está em 14,26, né, já está na zona de gain, né? E para quem está de fora do ativo, né, quiser eventualmente pegar uma carona com ela, se romper a máxima de hoje, a partir de amanhã também dá para fazer uma reentrada com stop nos 14,26 mesmo, que eu já tenho. E a outra, CETIP, deu uma saída aqui da minha carteira, mas no qual do André, ela continua de pé. Então, bom, esse meu objetivo de 36, por enquanto, aqui está adiado. O André está com uma outra estratégia, um objetivo aqui um pouquinho diferente, mas, de qualquer forma, vamos analisar aqui em termos de tendência. Hoje a CETIP está confirmando o topo, nada que preocupe, podendo fazer um pouquinho de correção, mas também não gera expectativa de grandes recuos. Por quê? Porque a gente tem aqui uma linha de tendência de alta que está sendo bem respeitada, e eu tenho aqui a minha média móvel de 21 períodos, que eu considero uma região de caiu, comprou. Então, gera expectativa também dessa correção não se estender por muito mais tempo, ela formar um fundo e voltar a subir. Vamos continuar acompanhando e, eventualmente, se ela sinalizar um fundo nessa região, voltar a subir, quem sabe até eu dou reentrada no papel aí, é claro, aí a gente reavaliaria o objetivo. Mas, de qualquer forma, mesmo com essa confirmação de topo, não tem o que se preocupar com ela, que ela está firme em tendência de alta, tanto aqui no curto prazo, quanto nos tempos maiores também, correção sem problemas. Continuando, BB Seguridade, o Michel está perguntando, e a Gol também, nossa, que maravilha, que a Gol também eu estou comprada, vamos ver se ela não afinou no final, mas realmente ela estava indo muito bem, e aliás a Gol, ela repercutiu bastante positivamente, a notícia aí teve uma elevação de recomendação, se não me engano, por parte do Morgan Stanley, né, para as ADRs da Gol, né, isso fez com que o ativo subisse bastante forte, né, e vamos ver como é que ela fechou, mas realmente isso também nos ajudou bastante, pelo menos enquanto eu acompanhei Gol, estava indo de vento em popa. Começando por BB Seguridade, gostei aqui desse fechamento dela aqui, confirmando o fundo, tem tudo aqui para tentar retomar a tendência de alta. Também, deixa eu dar uma notadinha nela aqui, BBSE3, quem sabe eu não incluo mais ela novamente aqui nos meus de olho, aqui gostei desse fechamento, pode tentar realmente retomar a tendência de alta, né? Eu estava comprado nela até uns pregões atrás, acabei saindo aí defensivamente no lucro, né? Mas de qualquer forma aqui ela hoje está confirmando o fundo aqui, quem sabe aí não retoma a tendência de alta, aqui gostei desse fechamento, de repente também pode ser mais uma para compor os meus de olho. E agora falando sobre a Gol, Gol 4, vamos ver como é que ela fechou. Perdeu um pouquinho de força aqui no final, né? Mas de qualquer forma aqui, ainda fez um fechamento importante acima dessa resistência de 15,17. Particularmente eu gostaria que ela conseguisse esse fechamento acima dos 15,34. Perdeu um pouquinho de força, mas de qualquer forma, segue na expectativa de começar a se desenvolver. Eu estou com o objetivo de alta em 17,36 e o meu stop está aqui em 13,35. Deixa eu ver se ele já vai para a zona de lucro em função desse fechamento aqui. Vamos ver aqui, Gol, 3,96 de alta, maravilha, aqui o stop a partir de amanhã, ele já vai estar na zona de lucro, passando para 14,86, que é o ajuste aqui. Eu tenho uma regra um pouquinho diferente do André, o André tem a regra dos 3%, para mim é 2,5%, que normalmente eu trabalho com alvos um pouquinho menores. Então, eu pego o preço de fechamento, divido por 1,025 e está me dando aqui 14,86. A partir de amanhã, é um ativo que a gente não tem mais com o que se preocupar, porque se der para trás, a gente já vai sair com um pequeno lucro. Mas, é claro, eu estou esperando ela aqui, eu gostaria bastante de sair nos 17,36. Deixa eu só copiar mais uma figurinha, ver aqui qual que o ativo que cedeu 34,77, Banco do Brasil. Destaque positivo de alta, Fibria. Só pegar mais uma figurinha aqui para ilustrar o meu call, pessoal. E aí eu já vou estar com todas as informações prontas aqui para prepará-lo depois. Salvar imagem, FIBR3. Que eu preciso dos valores de fechamento, eu também gosto de ilustrar com essa posição de fechamento também, pregão normal sem o aftermarket. Bom, vamos lá. BBRK3 e Abre 11. Também estou comprado nas duas, quer dizer, estava comprado na BBRK, também saiu hoje. BR Brokers.
acabou pegando o meu stop revisado aí pela regra dos 3%, 375, ela estava até reagindo bem, mas perdeu forças no final. Bom, eu já estou de fora dessa operação, mas para quem continua, o objetivo permanece aqui nessa resistência dos 4,20, stop gráfico em 3,50. Eu já estava com o meu stop aqui na zona de lucro, saí hoje em 3,75. Perdeu forças no final aqui, mas de qualquer forma ainda está se sustentando nesse agora novo suporte 3,76. Vamos ver como é que ela reage amanhã. De qualquer forma, mantém a tendência de alta, expectativa de buscar os 4,20. Próximo aqui, abre 11. Era um call que estava dando um pouco para trás. Que bom aqui, finalmente aí conseguimos deixar uma sinalização de fundo, né? Podemos voltar para o jogo novamente. Eu estou comprado nesse ativo, né? Tem um objetivo, deixa eu ver se ele ainda está marcado aqui. Não, não está, mas eu já passo para vocês meu objetivo de alta. Abre 11, abriu 44,27. Então, eu permaneço com esse objetivo de alta, voltando acima dos 39,66. Para quem estiver de fora do papel, pode tentar uma nova compra, e aliás, acima dos 39,66, nesse caso, como ela já fez uma pequena correção, ela já iniciaria a tendência de alta, e na sequência, se romper os 40,20, aí estende a tendência de alta aos tempos maiores. E muito provavelmente, se confirmar esse sinal de fundo, o stop, que hoje ele está em, vamos ver aqui, abre 11, o stop ele está bastante distante, 36,79, deixa eu ver, 36,79, está abaixo aqui desse primeiro suporte na região dos 37. Esse stop ele já poderia passar para baixo da mínima de hoje. Então, pelo menos parou de cair, deixou uma sinalização de fundo. Vamos ver se a partir de amanhã ela reage, voltando acima 39,66, 40,20, pode valer uma entrada no papel para quem estiver de fora. Já estou comprado nela, se confirmar esse sinal de fundo, eu posso subir no stop dos 37 para baixo dessa mínima. E o objetivo mantido em 44,27. O que mais que a gente tem? Equatorial, call do André, vamos ver como é que ela está. EQTL3. Bom, não mudou praticamente nada de ontem para hoje. Segue brigando aqui com essa resistência de 26,49, rompendo essa resistência, retoma a tendência de alta, e aí gera expectativa de começar a se desenvolver. Está mantendo contato com ela, permanecendo aí com chances aí de romper essa resistência e retomar a tendência de alta. Para quem está de fora do papel, né, acima dos 26,49, dá novo ponto de compra, e pode pegar os parâmetros aí de objetivo e stop do call lá do André. Equatorial já foi, agora JHSF3, querendo comprar. Vamos ver se ela tem possibilidade de compra. Bom, ela está um pouquinho congestionada aqui no curto, médio prazo, mas de qualquer forma, acima dos R$4 pode valer uma entrada na compra, né? Agora, de qualquer forma, aqui tem alguns entraves no caminho. Essa média móvel azul aqui é a minha média móvel de 200 períodos, que eu considero ela como um divisor aí de longo prazo. Acima dos R$4, eu já pensaria em um objetivo curto para trade, justamente nessa resistência em 4,21, que ela vai estar bem junto da minha média móvel de 200. O stop gráfico ele estaria, deixa eu posicionar aqui, stop gráfico estaria aqui em 3,61, na stop principal, abaixo desse último fundo aqui, 3,62. Agora, os 4,21 não necessariamente é para zerar nesse ponto. Eu consideraria isso daqui como um alvo 1 para a gente observar mais de perto. Por quê? Porque se romper os 4,21, o que acontece com a JHSF3? Ela estende essa tendência de alta ao médio prazo, no caso aí ao semanal. E aí a gente já pode elevar aqui um segundo alvo em 4,80. Então, o que eu pensaria para a JHSF3? Compra acima de R$4, objetivo 1, 4,21, objetivo 2, 4,80. O stop, se você conseguir conciliar com o seu gerenciamento de risco, o ideal seria que ele ficasse abaixo desses 3,62. Agora, se ficar muito salgado, né, stops gráficos que a gente teria ainda abaixo de 3,70 ou 3,77. Pensando para o alvo 1, eu acho que talvez o risco ganho não compense. Mas se você se concentrar no alvo 2 de 4,80, de repente, aí a relação já melhora bastante.
Então, eu acho que dá para fazer uma compra sim, mas tem que esperar romper esses R$ 4 pelo menos. BR Foods, o Erlon está perguntando, se preocupa essa pequena, vamos ver, essa pequena queda. BRFS3. Não preocupa. O que eu enxergo aqui para a BR Foods é o quê? Uma pequena congestão de curtíssimo prazo, ou seja, no curtíssimo prazo, nesse momento, ela não tem aqui um direcional claro, né? Entre 57 e 83 e 60,72. Enquanto estiver nessa faixa, para quem está de fora, é melhor continuar fora dela. Mas, de qualquer forma, ela tem uma belíssima tendência de alta aqui atrás, né? Se romper os 60,72, volta para o jogo, pode valer a pena uma compra e, de repente, até eu também aqui, que já estava comprado nesse ativo aí um tempinho atrás, posso até, de repente, dar uma reentrada novamente. Deixa eu até marcar mais uma aqui, já tinha marcado BBSC3, BRFS3 também, interessante para olhar acima de 60,72, volta para o jogo, de repente eu posso dar reentrada no papel também, vou dar uma olhada, uma atenção melhor daqui a pouco, né? Pode ser que ela volte a compor os meus de olho. Nada a preocupar com ela por enquanto, né? Tá tranquila na tendência de alta. Por isso que é bom vocês colocarem bastante papéis, pessoal. Muitas vezes eu tenho aqui alguns papéis que eu já estou com eles no radar, mas de repente vocês colocando aqui esse leque maior aí de papéis para a gente analisar, de repente até a gente acaba chamando a atenção para um ou outro papel que a gente não estava muito de olho. No caso, com as colocações de vocês, já dois aqui já me interessaram aqui para deixar no radar, BB Seguridade e BR Foods. Então, é interessante mesmo vocês fazerem essas solicitações, né, porque isso aí também ajuda a gente aqui a filtrar e escolher alguns ativos também, tentar encontrar aí boas oportunidades aí de entrada. A gente tem que procurar entrar em ativos que ainda não andaram. E principalmente se o mercado começar a corrigir mesmo, ativos que não tenham muita correlação com o índice, né, que mesmo que ele venha a cair, que a gente possa aí continuar ativos que ainda possam continuar a desenvolver a tendência de alta. O mercado está firme, tendência de alta corrigindo ou não, então o foco permanece na compra. Vamos lá. Ronaldo Floripa. Poderia explicar o call de BIF3? Bom, BIF3 eu já dei uma explicada no início, né? Passar rapidamente por ele, mas eu já comentei esse call logo no início. Vamos lá aqui. Rapidamente. É um ativo que tem uma boa tendência de alta, corrigiu, está confirmando o fundo hoje, ela fechou em 13,16, programei a minha entrada em 13,17, traçando aqui um objetivo por Fibonacci 14,36 e o stop abaixo desse último fundo, que coincide com o suporte 12,69, estou com stop em 12,67. Então, eu estou entrando nesse call de Minerva, né, pela confirmação de fundo, ela sinalizou fundo no pregão de ontem, hoje confirmou fundo, expectativa de retomar a tendência de alta. Continuando. Sufoco perguntando sobre a Petrobras, se ela formou uma estrela cadente. Aliás, essa pergunta que eu recebi também no fórum, não foi estrela cadente, eu vou até explicar o porquê melhor agora com o gráfico aberto. Na realidade, esse desenho aqui seria um desenho de uma estrela cadente, porém esses sinais, martelo ou estrela cadente, para ele ser chamado dessa forma, esse sinal gráfico ele teria que estar acima desse candle anterior. Por quê? Porque seria estrela cadente, seria o quê? Sinal de topo. Se é sinal de topo, ela tem que ser o quê? O último candle antes de iniciar um processo de correção. Como a sinalização de topo veio no pregão de ontem, pela combinação desses dois candles, esse candle azul e esse candle vermelho, então a sinalização de topo se deu ontem. Hoje apenas confirmação do sinal. O desenho realmente é de uma estrela cadente, porém ela não é chamada de estrela cadente, por quê? Porque ela não está no topo. Ela está o quê? Ela está abaixo de um candle anterior. Então é um candle, apenas um candle normal de continuidade. Só por isso que ela não é chamada de estrela cadente. E aliás a Petro hoje está confirmando o topo, gerando expectativa de correção, podendo buscar aqui esse suporte 21 e 23, mas também nada a preocupar com relação à tendência, está firme em tendência de alta. Fibra, eu já falei.
que mais que a gente tem? JHSF3 já foi. Se dá para comprar PDG. PDGR3. PDG agora ficou numa situação bastante interessante, que seria o quê? 8 ou 80. Por que 8 ou 80? Porque ela está tentando reverter tendência de baixa para alta, né? Tem uma resistência importante, aliás, duas, 1,54 e 1,56, onde ela testou ontem e anteontem, mas infelizmente não conseguiu fechar acima. Se rompeu 1,54 e 1,56, inicia a tendência de alta e realmente dá mais força para esse processo de reversão de tendência de baixa para alta, né? Então, realmente, para comprar, esperar romper aqui essas duas resistências. Por outro lado, ela ainda não desfez a tendência de baixa de médio prazo. Então, também ficar de olho aqui nesse suporte imediato de 1,46. Se perder esse suporte, aí os olhos já vão se virar para uma situação oposta, ao invés de compra, e sim de venda, na expectativa de retomar a tendência de baixa que ela ainda não desfez. Então, ou seja, compra acima de 1,54, 1,56 e venda abaixo de 1,46. Seriam os dois pontos aí para monitorar. Por enquanto, iniciando uma pequena conjeção no curtíssimo prazo, entre 1,46 e 1,54 a 1,56. Que mais aqui? Rossi. Rossi, teve alguém que me perguntou sobre ela no fórum hoje também. Ela está numa situação interessante no curto prazo. Curto prazo, realmente, ela está iniciando tendência de alta, né? Já está zigue-zagueando aqui para cima, já conseguiu hoje romper essa resistência de 1,45, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. No curto prazo, eu pensaria com o objetivo de alta 1,73, com stop em 1,33. Agora, nos tempos maiores, ainda predomina a tendência de baixa nela. Curto prazo, realmente ela está ficando bonita, né? Iniciando tendência de alta, e dá para a gente pensar que no objetivo de alta, nessa próxima resistência de 1,73, com stop em 1,33. Curto prazo, realmente ela está ficando bonita. Médio e longo prazo, ainda permanece a tendência de baixa. Ricardo, Oi BR4 comprado. Comprado em Oi BR4. Bom, por enquanto, curto prazo aqui a Oi segue bonita, né, tentando aqui emplacar uma tendência de alta para cima. Hoje, conseguindo um fechamento importante acima de 1,51, tecnicamente. Iniciou a tendência de alta, porém, 2 centavos acima desse 1,51 não dá para a gente ainda apostar com muita força que realmente essa tendência de alta aqui vai emplacar. Mas, de qualquer forma, é um fechamento positivo e importante, está em tendência de alta, né? No caso, comprado, deixa um stop aqui em 1,37, expectativa de objetivo de alta. Como a Oi ainda predomina a tendência de baixa e ela tem um monte de resistências aqui no caminho, eu pensaria nesse momento aqui como swing trade, alvo nessa resistência de 1,75. Quando chegar aqui, a gente reavalia, quem sabe, estica até a próxima 1,85. Mas, por enquanto, eu focaria o objetivo de alta 1,75 e o stop, aí, no caso comprado, 1,37. Continuando, hoje já foi. JB, CSNA 3 e Usiminas 5. CSNA. Bom, CSNA está em tendência de baixa, ou seja, é bom ter cuidado aí se alguém tiver comprado com ela. Ela tentou fazer um repique, hoje já sentindo essa resistência de 10,30, deixando o candle negativo, ou seja, ela pode encerrar esse repique e tentar retomar a tendência de baixa. Se tiver comprado, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje, porque se ela perder essa mínima aqui, olhando a tendência de baixa atrás, né, ela pode realmente começar a ceder com mais força. Então, se for operar CSN, seria operação, por enquanto, na venda. Já os Minas, que é do mesmo setor, essa daqui, nossa, será que ela fechou em 8,80? Deixa eu ver aqui no intraday. Realmente fechou. Ela estava até bonita aqui no curto prazo, né? Iniciou a tendência de alta ontem, com o pregão bastante forte. Hoje tentou estender aqui manter essa força, foi perdendo força ao longo do pregão e hoje está deixando aqui esse candle ruim, esse candle negativo, sinalizando o topo. Aí, nesse caso, alguém perguntou sobre uma estrela cadente. Nesse caso, sim, essa daqui seria uma estrela cadente, por quê? Porque seria o quê?
o último candle aqui ainda tentando levar essa alta para cima e perdendo força, deixando essa sombra grande. Então está deixando aqui uma sinalização ruim, né? O objetivo de curto prazo, para quem entrou no rompimento dos 8,54, seria nessa resistência de 9,19, que quase é atingido hoje, porém eu já me preocuparia por esse candle, essa perda de força no final, e a Uzi Minas, nos tempos maiores, ainda predominar a tendência de baixa, eu já me preocuparia em defender o lucro. Então, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje, né? Porque se confirmar esse sinal aqui, lá na frente, talvez aí ela reacende a possibilidade de retomar a tendência de baixa. Por enquanto, curto prazo, mesmo que confirme topo, seria topo normal, né? A gente não teria muito com o que se preocupar. Mas como o Uzi Minas ainda mantém a tendência de baixa nos tempos maiores, eu deixaria um stop, caso comprado, abaixo da mínima de hoje, para tentar defender aí um pouquinho de lucro. Stop principal ainda estaria abaixo dos R$8. Vamos lá, aqui. A LL3 realmente ela está brigando aqui com uma resistência bastante importante, porém é uma resistência forte, né? É uma resistência de semanal, aqui na região dos R$9. Realmente ela segue na briga com essa resistência, acredito que não vai ser muito fácil ela conseguir rompê-la, mas também se romper esses R$9, eu acho interessante abrir uma compra com ela. Não seria uma compra para trade, seria uma compra mais para posição, né? Talvez se enquadre mais com o perfil dos calls do André, que ele gosta de trabalhar com objetivos mais longos, né? Mas de qualquer forma, eu acho interessante vocês anotar aqui essa região dos R$9, porque se ela romper os R$9, realmente eu acho que não vale a pena ficar de fora nela, pode valer a pena mesmo abrir uma compra, não com foco em trade, mas um prazo um pouquinho maior, porque realmente ela pode dar lucros, aí, dar alegria lá na frente. Então, é um ponto interessante para monitorar os R$9. Hoje ainda está dando bate e volta nela, mas eu acho interessante deixar ela anotada aqui e marcar em algum cantinho esses R$9. Jair perguntando aqui do Smiles sobre stop gain, vamos ver uma coisa. Sei que o André está comprado com ela, está comprado nela, não me lembro exatamente o objetivo de alta, mas a Smiles, ela segue bonita aqui, mais um dia positivo, tentando ganhar força na tendência de alta, tem tudo aí para buscar o objetivo de alta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no call do André, vamos ver aqui Smiles, objetivo de alta, R$45. Tem tudo aí para buscar mesmo esses R$45. Quem tiver de fora, infelizmente, não dá para entrar agora, ela está um pouquinho esticada, aguardar a próxima correção, né? Pode dar uma nova entrada. De qualquer forma, ela está bem armada aqui para subir e segue expectativa de conclusão desse objetivo de alta. Itaú, eu acho que eu já comentei, se não comentei, fazer rapidamente aqui que a gente já está estendendo um pouquinho além do horário, eu sei que comecei um pouco mais tarde, mas também a gente tem que procurar mais ou menos manter aqui o tempo aqui de meia hora desse chat. Bom, Itaú, topo normal, né? Tranquilo, nada que comprometa a tendência de alta, porém tem um suporte bastante distante de 36,47. Para trade, se não saiu, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje, né? Não vale a pena deixar devolver toda essa alta. Para quem está comprado na tendência, nada a preocupar aqui, ela está firme em tendência de alta, porém tem bastante espaço para corrigir se precisar, porque o próximo suporte está lá embaixo, 36,47. Klabin, se vale a pena entrar na compra. KLBN 11. Vale a pena sim, porém, a Klabin também, o stop gráfico está aqui embaixo, abaixo desse suporte de 11 e 12. Deixa eu marcar aqui alguns pontos aqui interessantes. Hoje ela está rompendo uma resistência bastante importante, eu diria mais ou menos uma importância equivalente àquele topo lá da América Latina Logística, né? 12,27 refinando, mas na realidade a resistência mais forte estaria aqui, um pouquinho abaixo, nos 12 e 15, que ela rompeu de fato.
Nós temos aqui um fundo principal em 10 e 11. Deixa eu pegar o gráfico semanal da Klabin. Inclusive, aqui eu estou vendo que ela está praticamente fazendo novo topo histórico, ou quase isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quase, ainda não conseguiu romper o TH em 12,33. Mas, de qualquer forma, aqui, assim, uma estimativa preliminar, eu acho que para o médio prazo ela pode buscar R$ 13,00, R$ 13,50. Realmente ela está interessante mesmo para compra, né? Está fazendo um rompimento bastante importante aí e gera uma expectativa bastante positiva lá na frente. Eu acho que dá até para a gente, eu acho que eu fui um pouco conservador demais estimar apenas nos 13,50. Se eu pegar essa altura toda aqui dos 10 e 11 até os 12,25, eu vou chegar a alguma coisa aqui um pouco mais promissora, R$ 14,00 ou algo mais. Então dá para a gente pensar aí num alvo aí, concentrar aí na faixa de R$ 14,00. Mas não seria para trade, seria mais para o médio prazo, né? E o stop, por enquanto, deixar abaixo dos 11,12. Eu acho que vale a pena sim uma compra com foco nesse horizonte, até porque tem expectativa de rompimento de topo histórico, podendo fazer novas máximas, né? Então pode ficar bastante interessante. De fora, monitorar aqui a máxima de hoje, acima da máxima de hoje pode fazer essa compra a partir de amanhã. Como eu falei, não para trade. B2W já comentei no início, Raia Drogasil, RADL3, também reagindo bem. Expectativa de fundo, deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse gráfico. Expectativa de fundo 20,62. Também ela pode ficar interessante para dar uma reentrada no papel acima de 21,85. Vou até mais um papel aqui que eu vou anotar aqui nos meus possíveis de olho. RADL3 para dar uma olhada acima de 21,85. Ela pode ficar interessante aí para uma nova compra, tentando retomar a tendência de alta. Também mais um papel que eu vou dar uma refinada daqui a pouco. Se tiver comprado, stop abaixo de 20,62. O que mais que a gente tem? Bom, para fechar, pessoal, vou analisar agora Gafisa, GFSA3. Gafisa, confirmando o topo hoje. Nada que preocupe ainda por enquanto com relação à tendência de alta de curto prazo, né? Tem uma linha de tendência de alta, hoje testando esse suporte 3,38, testando essa LTA. Ficar de olho aqui, ver se ela não cede mais. Tiver comprado, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje, né? Porque ela já está perdendo também suporte 3,38, e se começar a perder essa LTA, pode não ficar mais tão interessante para compra. Confirmando o topo hoje, deixa eu marcar aqui esse topo que ela confirmou. Eu tinha uma expectativa ainda dela buscar alguma coisa por volta aí dos 3,60, que é onde passa essa linha de tendência de baixa, né? Ainda pode tentar reagir e voltar a subir, mas por enquanto um candle bastante negativo, né? Porém, ainda tem suporte 3,38 e essa LTA para tentar segurar. Comprado, deixaria um stop abaixo da mínima de hoje. E o stop principal abaixo de 3,25. Bom, pessoal, começamos aí para variar um pouquinho mais tarde, né? O André não conseguiu, infelizmente, entrar problemas técnicos ali na corretora, mas é importante que o chat foi feito. Daqui a pouco vou colocar esse vídeo lá no YouTube para que vocês possam revê-lo, ou quem entrou um pouquinho depois, né? Como o André também costuma fazer todos os dias. Deixa eu pegar aqui e passar o meu canal do YouTube, só um segundinho. Evandro Espaço Lima, vou fazer o upload para lá, e a divulgação é sempre feita via Twitter, @Lima_Evandro, assim que ele tiver, que eu fizer o envio para lá, eu faço a divulgação via Twitter. Agradeço a presença de vocês aí, mais esse chat fechamento, acredito que amanhã o André vai estar de volta aí com vocês, para retomar esse chat de hoje. Valeu pela presença, pessoal. Até a próxima. Um abração.